Acredito que muito da fama também de que aqui é o país dos ateus deve ser por causa das bandas de metal, né? Moi, Tervetuloa. hoje a gente veio aqui na frente da Igreja Luterana de Tampere para responder a pergunta se aqui na Finlândia todo mundo é ateu. E tem duas respostas, a resposta curta e a resposta comprida. A resposta curta é que não, é um país cristão, mas dividido em algumas denominações cristãs. A maioria é justo luterana, que é 60%, e aí depois disso a ortodoxa, e aí outras religiões. A gente vai ver de onde é que vem essa fama, porque eu sei que tem muita propaganda em cima da Finlândia ser um paraíso para quem é ateu. E é mais ou menos assim. É porque assim, por exemplo, se a pessoa nasceu e ela é registrada como católica ou como luterana, aí para ela não ser mais, ela tem que ir lá e se desregistrar. Então, mesmo que você não professe mais a sua fé, vai ficar contando lá com que você é cristão. Mesma coisa que no Brasil também. Ninguém pediu para ser batizado, mas é batizado lá. Então fica como católico, mesmo que nunca mais tenha pisado numa igreja. Todo luterano registrado, parte do seu salário vai para a igreja luterana. E para não parecer que é roubo, eles te dão uma revistinha. Vou mostrar aqui, onde tem os últimos assuntos da religião luterana está fazendo. Aqui, 30% não pertence a nenhuma igreja. Isso não necessariamente significa que é ateu, pode significar que é agnóstico ou que só não quer fazer parte de nenhuma igreja mesmo assim é cristão. Não, tem que falar isso só para ter uma noção, assim, para ficar atento quanto a isso das estatísticas, tá? Que ela pode ou não ser verdadeira, porque tem essa questão burocrática em relação ao que você realmente acredita ou não, que você tem que declarar ou não declarar. Qual que é a diferença daqui em relação a ser luterano ou católico? Bom, os feriados são diferentes. Aqui tem feriado cristão, sim. Mas, por exemplo, não tem feriado de data de santo. Por exemplo, o dia de Nossa Senhora. Dia das crianças, por exemplo, não tem aqui. Tu nunca ganhou presente das crianças, né, querido? Não. Nem quando eu tava no Brasil? Não. Ai, tadinho. Então, as datas aqui são diferentes, mas tem feriados. O principal cartão postal daqui da Finlândia, né, que é aquela igreja que tem em Helsinki, é uma igreja luterana. Que o luterano, ele justo não acredita em santos. Por causa disso, a decoração de uma igreja luterana é bem simples. Não tem essas murais com histórias bíblicas e não tem figuras de santos. Decoração, como vocês podem ver, bem simples, só tem a cruz. A igreja luterana é um protesto contra a igreja católica, né, lá por 1400, 1500. Os luteranos achavam que todos os mandamentos assim do cristianismo deveriam só vir da Bíblia. O que está fora na Bíblia não vale. A igreja católica já é o contrário. A igreja católica tem um papa e tem várias regras que foram construídas por tradição milenar, como é que se interpreta a Bíblia. O luterano não. O luterano acredita que só o que está escrito na Bíblia vale e que as pessoas têm a liberdade de interpretar essa Bíblia sozinhas, sem a ajuda de um padre. Agora, o luterano não é a mesma coisa que a igreja evangélica. Tipo, o luterano ainda tem uma estrutura hierárquica. Aqui, por exemplo, tem o conselho da igreja luterana, que decide o que os padres podem acreditar ou não acreditar ou propor. Agora, eu sei que igreja evangélica já é uma bagunça, qualquer um pode fazer o que quiser e falar o que quiser. E por causa que os luteranos acreditam só o que está escrito na Bíblia, os padres podem casar, enquanto os católicos não. E isso pode explicar até uma das teorias porque que a igreja luterana não tem um problema com criancinhas como na igreja católica. E aqui a religião luterana é bastante liberal, ele é a favor de todas as leis seculares, tanto que a extrema-direita e essas outras igrejas mais fundamentalistas falam que a igreja luterana está se vendendo pro mundo e realmente o número de aderentes à igreja luterana está diminuindo o tempo todo. Então o argumento é, eu não sei, eu não acredito em nenhuma religião, que se a igreja luterana, os seus valores são os mesmos da sociedade em larga, qual é o propósito de estar numa religião então, se a sua vida não muda na prática? Mas, por exemplo, ainda a igreja luterana está brigando por uma regra universal de que, por exemplo, se a igreja luterana pode registrar casamentos gays, a igreja luterana resolveu ficar em cima do muro e falar que cada igreja decide, cada padre decide. Então, alguns decidem, outros não, e vai assim. Uma diferença para a igreja católica e ortodoxa é que a luterana tem padre mulher, mas isso também tem no evangélico, se eu entendi certo, tem pastora, isso desde a década de 90. Eu acho que um outro motivo que faz as pessoas pensarem também que na Finlândia todo mundo é ateu é porque aqui religião é um assunto que você dificilmente vai ver na rodinha. É um assunto que não se fala porque é entendido que é uma coisa pessoal sua, que você não tem que dar satisfação pra ninguém. Então, assim, eu nunca vi acontecer aqui as pessoas perguntarem sua religião numa entrevista de trabalho, igual acontece no Brasil. É crime, mas acontece. Também não perguntam nas aulas, em grupo de amigos, dificilmente vai ter isso, sabe? Aquela, talvez chateação na família, assim, naquela reunião de fim de ano, eu imagino que tenha, né? Mas no geral
é um assunto muito pessoal. Eu não sei a religião de absolutamente ninguém dos nossos amigos, eu acredito que a maioria também não tem religião ou professam aquele paganismo ali do, como é que eu posso dizer, não acredita em nada menor que a coisa aperta, acende uma vela, lê umas cartas de tarô, umas coisas assim, mas acho que isso pode ser mais dos nossos amigos, né? Não sei se é tanto aqui. A gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que é literalmente uma família de bruxas, que faz diferentes magias e coisas assim. Então aqui, paganismo também é relativamente forte, só não é institucional. Aqui a lei, né, que a igreja luterana e a ortodoxa é protegida pelo Estado. Eles têm direito de arrecadar seus próprios impostos dos seus seguidores e outras igrejas não. E por isso que, como a gente vai mostrar, todas as outras religiões que não são luterana e ortodoxa, eles têm muito poucos recursos para construir templos. Então a maioria das outras religiões, os templos deles, os lugares de pregação, são prédios comuns, com não muita decoração que mostra que é religioso. A gente vai mostrar, por exemplo, a igreja católica que tem aqui. Vocês vão ver em que condições os católicos vivem aqui. Acredito que muito da fama também de que aqui é o país dos ateus deve ser por causa das bandas de metal, né? De achar que todo mundo é ateu ou satanista, sabe? Mas não é assim, a maioria não tem religião, mas eu não tenho religião que, assim, também não fica postando sobre isso nas redes sociais o tempo todo, como no Brasil, porque eu entendo que no Brasil é necessário, às vezes, ter um movimento maior em relação a dizer que você não tem religião, porque o Estado não é exatamente laico no Brasil, né? A gente sabe que as igrejas têm isenção de imposto, a gente sabe o poder que as igrejas têm agora na política, e religião e política aqui se mistura? Mais ou menos, o país é bem laico comparado ao Brasil, mas sim, tem Partido Cristão, tem o Cristali Democrata, né? O Partido Cristão Democrata é um partido de coalizão de diferentes partidos cristãos, mas ele não é maioria luterano, ele é maioria de diferentes denominações carismáticas da região do norte da Finlândia. E aí eu não sei a tradução, mas não são evangélicos, eles são muito parecidos com evangélicos, são Kirti, Helluntalainen, e eles são religiões carismáticas cristãs que vieram da Suécia, como a Assembleia de Deus também veio. O propósito deles é que a política seja guiada pelo cristianismo, mas eles não são teocratas. Tem sequências teocratas, tem partes teocratas nesse partido, mas ele é um partido muito pequeno. Ele está nesse governo só por causa da coalizão, senão ele não teria como virar um partido minoritário. Mas o que são as pautas deles? São de todo um partido cristão, né? Contra a interrupção da gestação, pessoas LGBT e contra a secularização. Por exemplo, aqui na Finlândia, todo ano tem a briga se nas escolas pode se cantar no Natal música natalina ou não. Os secularistas falam que não, vão cantar na igreja, não na escola, principalmente porque tem outras religiões também na escola do que cristãos, e aí os cristãos democratas e a extrema-direita ficam, não, estão atacando o cristianismo e perseguindo. Aí todo ano tem essa briga e o governo ficou assim, cada escola decide. Então, eu me irritava muito isso de falar, porque o Pai Nosso é a oração que todo mundo reza, todo mundo quem? Só tem cristianismo no mundo, sabe? Não tem ateu, não tem muçulmano, não tem hindu, poxa. E assim, eu entendo que a maioria no Brasil é cristã, mas a maioria não é todo mundo. Tem que respeitar o direito de todo mundo. Assim, como que vai mudar a sua vida em relação à religião aqui na Finlândia? Cada um reza no seu canto, no seu lugar. Tem alguns problemas em relação à população muçulmana, numas coisas de fazer pausa pra hora da reza, que vez a outra você vai achar um tapetinho jogado pra lá e pra cá em alguns prédios, sabe? De tirar uma pausa no meio do trabalho pra orar, mas aí já é outra história, a gente pode falar aqui em relação à população muçulmana no outro momento. A gente tá falando aqui principalmente de cristianismo, né? A gente tá aqui na frente da igreja ortodoxa. A ortodoxia é a segunda maior religião cristã aqui na Finlândia. Ele tem a posição reconhecida pelo Estado da Finlândia como igreja do povo. Isso significa que ele tem direito de arrecadar seus próprios impostos, o que as outras igrejas já não têm. Vamos olhar ela um pouquinho mais de perto? Eu acho que, se tratando de arquitetura, acho que é mais fácil de identificar, né? Porque tem aquela cruzinha diferente, que eu não sei o que significa, e aquela coxinha arredondadinha em cima. A igreja ortodoxa é, como no nome, né, a igreja mais tradicional lá de Constantinopla, que se separou da igreja católica por razões que eu não tenho muita certeza, mas alguma coisa a ver com santos, eles têm um pouco diferentes santos. E aqui a igreja ortodoxa existe pela influência da Rússia, né, que a Finlândia foi colônia da Rússia, e por isso tem, mas é tipo 2% eu acho que aqui é ortodoxo, e a maioria no leste. Por exemplo, Helsinki tem outra igreja grande ortodoxa, e esse era originalmente para os marinheiros russos. A igreja ortodoxa ainda é bem forte na Rússia, né? E ali lado a lado também com o governo, né? Se for falar da Rússia, o grande patriarca
babaca da Rússia é um ex-agente do KGB. Ele fala que a Rússia está nesse momento numa guerra santa contra o ocidente satânico gay ucraniano. A Igreja Ortodoxa Finlandesa rompeu os laços com o patriarcado quando a Rússia invadiu, né, a Ucrânia lá de Moscou, e agora está no patriarcado, eu não sei se é Atena, mas da Grécia, porque a Grécia também tem Igreja Ortodoxa. Quiseram provar o seu patriotismo assim do Estado finlandês, e também para evitar que tivesse qualquer problema que poderia vir com o ódio dos finlandeses a russos ou qualquer coisa a ver com russo. A gente está aqui na frente da Igreja Católica, como vocês podem ver. Ele é um prédio comum, não tem nada porque a Igreja Católica aqui não tem o status do luterano e do ortodoxo, então eles não têm dinheiro para construir. Nossa, olha só, aqui tem missa em finlandês, missa em vietnamita, missa em inglês. Aí aqui tem missa em polonês. Nossa, pra quem quiser aprender idioma, é o canal. E aí mostra, né, que tipo de pessoas aqui são católicos, não são a maioria finlandesa, são tudo imigrante. A gente viu no site que a Igreja Católica, o padre é vietnamita. E a gente viu pelo sobrenome Nguyen, que tem aqui a matéria do Relígio Sanoma, até o sobrenome mais popular do Vietnã, e a gente reparou, porque todo mundo que é Vietnã em todo qualquer lugar é Nguyen. Eu não sei como é que isso no Guerra Civil influenciou, né? Acho que é o Silva deles. Outras religiões como budismo e islamismo, eles também estão nessa condição que eles às vezes têm um quarto só alugado num apartamento ou num prédio comercial, e aí tem um enfeitezinho local. Por exemplo, aqui a cruz, para mostrar que isso aqui é uma igreja, senão tu vai achar que é um prédio comercial comum. Isso porque eles não têm direito de arrecadar dinheiro, teria que ter financiamento de outras instituições. Aí, por exemplo, alguns em 2017, eu acho, foi alguns anos atrás, os muçulmanos tentaram construir uma mega mesquita e pediram dinheiro do Catar, e aí a Finlândia proibiu porque acreditava que o Catar ia tentar influenciar a Finlândia pela mesquita, pelos muçulmanos, porque ele já financiou o terrorismo e outros grupos fundamentalistas, e o Estado finlandês não quis o dinheiro. Então aqui também o Estado pode proibir a construção de institutos religiosos. Isso quem faz não é só a Finlândia, porque dá pra ver, por exemplo, na China, que tem gente que fala, você não pode ter religião lá. Não, você pode, vai ter igreja lá, só que ela não pode, por exemplo, ter nenhuma ligação com o Vaticano. Por quê? Porque daí empata a vida, que daí vai ficar querendo interferir no país. Eu acho que eles estão certos, eu acho que tá certo de você não querer colonizador, de ficar levando religião pra lá e pra cá. Eu acho que se a pessoa quer professar a religião dela, ela professa com o dinheiro dela, sabe, nas custas dela, sem ter interferência realmente de outros países. Inclusive, tem igrejas do Brasil que também foram proibidas em outros países. É só ver o caso de uma certa igreja evangélica que foi proibido também na Angola. Aqui tem aceitação a diferentes religiões bastante. Aqui o Estado, né, protege todas as religiões, né, enquanto que eles respeitam a lei e não tem financiamento de países duvidosos. Mas, por exemplo, aqui já teve ministro do exterior, era um católico ferrenho, anti-interrupção de natalidade, que já marchou na Polônia junto com a extrema-direita. Sem esse tipo de católico. Aqui é o mais famoso que aqui tem. Mas a maioria é luterano e raramente fala da religião. Então, o Partido Cristão Democratas tem o Päivi Räsänen, que pode ser que, se vocês sigam notícias de religião, ela ficou internacionalmente famosa porque ela foi processada por discurso de ódio, por usar a Bíblia para falar que homossexual merece ir para o inferno. E ela conseguiu proteção, né, desse ministro católico e também de uma instituição fundamentalista cristã americana. Vou mostrar aqui. Ela conseguiu, com essa instituição, com os advogados melhores, impedir que ela fosse processada por discurso de ódio, porque o argumento era assim que se citar a Bíblia e discurso de ódio, então a Bíblia seria proibida. O promotor falava que não, que é só o uso da Bíblia para promover discurso de ódio é proibido, mas citar a Bíblia em diferentes contextos não é problema. Mas o caso foi resolvido e ela não foi presa, mas tentaram fazer um maior bafafá, então pode ser que essa notícia tenha até vindo no Brasil. Você ainda vai passar raiva aqui com religiosos, mas o discurso de ódio não está tão atrelado à religião aqui como está no Brasil. Até porque, vamos lembrar, que a maior parte do discurso de ódio feito baseado em religião é com deturpação do que está escrito na Bíblia. Não é levado a sério ipsis literis, né? O pessoal faz o cherry picking e pega o trecho que convém. Aqui também tem bastante atividade religiosa. Aqui tem, por exemplo, no verão, acampamento para jovens religiosos e ateus. Aqui a comunhão é feita no verão e é um acampamento. Também tem outros acampamentos onde tu aprende a Bíblia, essas coisas. Então tem bastante atividade para religioso aqui, jovem, mas também tem o acampamento Prometeus, que é o acampamento dos ateus. Ninguém fica de fora. Eu não fiz.
Quando eu era jovem antissocial, então, mesmo que eu fui batizado católico, quando era a minha época de fazer a primeira comunhão, a gente estava mudando para Finlândia, e meus pais perguntaram de qual religião que eu queria fazer, e eu falei que não, eu quero ficar em casa jogando videogames. E aí eu não fiz primeira comunhão. Então eu não sou registrado aqui na Finlândia em nenhuma religião, parte dos meus ganhos não vão para alimentar a igreja luterana ou ortodoxa. Conta aí pra gente, vocês têm alguma religião? Vocês também foram obrigados a fazer catequese e agora odeiam a igreja, que com isso começou a ouvir metal finlandês? Foi o meu caso. Conta aí pra mim. Então esse foi o nosso vídeo. Lembre de dar um like, lembre de compartilhar e... Nardan!